Fala aí, meus alunos, professor Clívio aqui com vocês para mais uma aula de biologia. E na aula de hoje nós vamos dar conclusão, nós vamos conseguir concluir o assunto de bioquímica, é a química da vida. Esse é o terceiro momento de estudos, terceira parte, digamos assim, sobre as noções de bioquímicas, desde o início na aula de água e sais minerais. E na sequência nós estudamos carboidratos e vitaminas, que nós entramos nesse universo celular para saber um pouco mais a respeito dessas substâncias inorgânicas e das substâncias orgânicas que formam as nossas células, né? Então, para se termos noção desse assunto, foi preciso, como ele é um pouquinho grande, eu dividi em três partes. Então, se você ainda não entendeu, a primeira parte é sobre água e sais minerais, substâncias inorgânicas, e a segunda parte seria tudo de substâncias orgânicas. Porém, eu dividi em mais duas partes, né? Que a segunda parte foi a aula dada sobre carboidratos e vitaminas, e agora nós vamos concluir com lipídios, proteínas, enzimas e ácidos nucleicos. Então, se você ainda não está preparado, pega o teu material, se prepara, vamos fazer aquelas anotações que breve teremos atividades. Então, como eu falei, na aula de hoje nós vamos trabalhar os componentes orgânicos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. O que são esses componentes orgânicos? Onde são encontrados? Quais são os principais tipos e suas funções para a manutenção da vida? Então vamos começar pelos lipídios. Os lipídios abrangem uma classe de compostos orgânicos com estrutura muito variada que exercem diferentes funções biológicas. Para vocês terem uma ideia desses compostos orgânicos, a molécula dele é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. São caracterizados pela insolubilidade em água, porém a solubilidade em solventes orgânicos, ou seja, eles conseguem se unir porque a sua molécula é formada pela união de ácidos graxos, glicerol, que é o álcool, éter e clorofórmio. Os principais grupos de lipídios serão abordados mais adiante. Nós temos aqueles principais importantes para a manutenção da vida, como eu falei. E serão ceras, óleos e gorduras, os lipídios mais comuns encontrados no organismo humano, em especial, são os triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteroides. Estão preparados? Vamos trabalhar um por um. Antes de detalharmos cada grupo de lipídios, eu quero primeiro mostrar para vocês onde eles podem ser encontrados. Associados à membrana, claro, a membrana plasmática das nossas células, assim como a membrana das organelas internas das células de todos os seres vivos, como é o caso dos fosfolipídios, transportados pelo plasma sanguíneo, como é o caso do esteroide, um tipo de colesterol, fazendo função de barreira hidrofóbica, ou seja, barreira de impermeabilização contra a água, não deixando a água passar, como é o caso das ceras, um tipo de lipídio chamado de cerídeos. Funções de reguladoras ou atuando como coenzimas, como é o caso de óleos, né, as gorduras insaturadas, um tipo de triglicerídeos. Controle da homeostase do corpo, como é o caso das gordurinhas vilãs, né, no corpo dos animais, que também é um tipo de triglicerídeos, e a maioria dos componentes não proteicos que formam a constituição dos seres vivos, como é o caso dos carotenoides, que conferem as cores a algumas estruturas das células dos seres vivos, como é o caso da cenoura. Enfim, nós vamos conhecer detalhadamente esses 5 grupos de lipídios. E vamos falar um pouquinho sobre os carotenoides. Os carotenoides são lipídios que nas plantas e em certas algas atuam como pigmentos. Existem 2 grupos de carotenoides, de pigmentos, no caso, os carotenos
e as xantofilas. Os carotenos são pigmentos alaranjados. A eles se deve, por exemplo, a coloração da cenoura. As xantofilas já são pigmentos que devem variar de amarelo a marrom avermelhado. Mas eu quero falar um pouquinho sobre os carotenos devido à sua importância para o nosso corpo. Então, os carotenos devem fazer parte da nossa alimentação, pois são precursores da vitamina A, ou seja, eles ajudam na entrada de vitamina A nas células do nosso corpo. E isso é importante para a nossa visão, especialmente para evitar uma doença chamada de cegueira noturna, assim como também para a renovação das células da pele. Olha que bacana, comer cenoura é importante para a visão e para a nossa pele. Um detalhe, a cor da pele humana, além de depender do pigmento melanina e da disposição dos vasos sanguíneos, como a gente pode entender, depende também do caroteno. Olha que legal, um tipo de lipídio que fica acumulado, guardado no tecido adiposo subcutâneo, que é o nosso tecido de gordura que fica abaixo da camada epitelial, a camada mais superficial da pele. Mudando de tipo de lipídios, quero apresentar para vocês agora os triglicerídeos, também chamados de triacilglicerídeos ou triacilgliceróis. Os triglicerídeos, é mais fácil chamar assim, né? São representados por gorduras e óleos. Eles são encontrados facilmente em plantas e animais e são formados pela união de 3 moléculas de ácidos graxos com o glicerol, que vocês já conhecem, que é um tipo de álcool. Os óleos são encontrados principalmente em plantas, como é o caso dos óleos de algodão, de amendoim, milho, arroz e de soja. Podem ser encontrados também nos animais, como é o caso do óleo do fígado de bacalhau. Já as gorduras ocorrem nos animais, acumulando-se principalmente em células adiposas. Esse termo adiposo significa adip, gordura, e oso, cheio, ou seja, células cheias de gordura. Que nos mamíferos essas células participam da formação de um tecido chamado tecido adiposo bem desenvolvido, localizado abaixo da pele. Esse tecido atua como reserva de energia e como proteção contra a perda de calor, pois é isolante térmico. Os triglicerídeos constituem a maneira mais eficiente de reserva de energia. Para você ter uma ideia, 1 grama de triglicerídeo fornece aproximadamente o dobro da energia que 1 grama de carboidrato pode fornecer para as nossas células. Além disso, os triglicerídeos constituem uma forma de armazenamento desses ácidos graxos, que são substâncias que participam de importantes processos metabólicos e, com isso, formam gás carbônico e água na célula, que também é de total importância para o metabolismo. Os ácidos graxos podem ser classificados em saturados e insaturados. As moléculas dos ácidos graxos saturados formam a maior parte da gordura animal. Ela fica armazenada principalmente em células adiposas, como eu já citei, que podem estar organizadas em tecidos adiposos. As moléculas dos ácidos graxos insaturadas ocorrem nos óleos presentes em plantas, como o girassol, o milho, a canola, e em certos peixes como o salmão e o bacalhau. No caso de nós, seres humanos, dietas ricas em ácidos graxos saturados podem contribuir para a ocorrência de doenças cardiovasculares como a aterosclerose, que é a perda de elasticidade da parede dos nossos vasos sanguíneos em função de se depor muito a deposição de placas de gordura, ou seja, o acúmulo de placas de gordura dentro dos nossos vasos sanguíneos e o entupimento dessas veias e artérias. Alguns dos tipos de ácidos graxos são encontrados essenciais e, sendo considerados assim, são sintetizados pelo nosso corpo, então devendo ser obtidos diretamente na nossa dieta. Para a espécie humana, por exemplo, é considerado essencial o ácido graxo insaturado chamado de linoleico, pertencente à família ômega 6.
Ele pode ser encontrado facilmente em óleos vegetais, principalmente o milho, girassol, gergelim, linhaça, canola e soja. Um terceiro tipo de lipídios são os chamados fosfolipídios. Os fosfolipídios são formados por duas moléculas de ácidos graxos e uma contendo fosfato ligadas a uma molécula de glicerol. A membrana plasmática de todas as membranas celulares são formadas por duas camadas de fosfolipídios com proteínas imersas nessas camadas. Para isso, chamadas membranas lipoproteicas. As moléculas de fosfolipídios têm um comportamento particular em relação à água. Uma parte da molécula apresenta afinidade com a água e a outra parte não. Então diz que essas moléculas são formadas por uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Devido a essa propriedade, quando essas moléculas estão completamente envoltas por água, elas se dispõem naturalmente em duas camadas, ficando a parte hidrofílica da molécula em contato com a água e a parte hidrofóbica de uma camada em contato com a parte hidrofóbica da outra camada. A formação de membranas com duas camadas de fosfolipídios assim disponíveis é, portanto, um processo natural. Além disso, essas camadas de lipídios tendem a se unir em suas extremidades, formando compartimentos fechados. Quando, por qualquer motivo, essas membranas são rompidas, elas tendem a se constituir novamente. Isso explica o grande poder de recuperação, de regeneração das membranas celulares. Essa camada dupla que estamos falando de lipídios apresenta outra característica que a torna ideal para as membranas celulares. Ela é fluida, permitindo movimentação de moléculas no plano da membrana plasmática. A ilustração nos ajuda a entender o esquema da bicamada lipídica que se forma em virtude do arranjo dos fosfolipídios em contato com a água. Esse é o modelo que chamamos modelo mosaico fluido. E você pode perceber aí a presença tanto dos fosfolipídios, que são as cabecinhas e as duplas caudas, cabeça para o meio extracelular, cabeça para o meio intracelular, enquanto as caudas estão com as caudas, tá vendo? Na parte interna, digamos assim, da formação da membrana. E nessa parte interna nós também conseguimos encontrar outro tipo de lipídio, que é o colesterol, com suas cadeias de anéis benzênicos, como vocês podem ver, fechadas. E essa história da bicamada lipídica, como você pode ver, é justamente o símbolo desse fosfolipídio que está de laranja, tanto mostrando sua cabeça para fora do meio celular, extracelular no caso, como para dentro do meio celular, que é o meio intracelular. Um quarto tipo de lipídio, também bem importante, são os cerídeos. Os cerídeos são representados pelas ceras. As ceras têm funções de impermeabilizar as superfícies de folhas, frutos e pétalas, reduzindo dessa forma a evaporação. Então, eles servem assim como um dos mecanismos para evitar a perda de água em plantas. As abelhas são exemplos de animais que produzem cera com a qual constrói suas colmeias. E só para a gente não deixar de puxar para o corpo humano, essas ditas ceras, os cerídeos, nós podemos encontrar na substância produzida no nosso canal auditivo, a cera do ouvido, exatamente que eu estou falando, que serve como proteção de entrada de parasitas para o nosso meio interno. E para fechar o raciocínio sobre os lipídios, eu quero falar aqui sobre os esteroides. Os esteroides, eles formam um grupo particular de lipídios relativamente complexo. O esteroide mais abundante nos tecidos animais é o colesterol, que é naturalmente produzido em nosso
fígado. O colesterol participa da composição química das membranas celulares, como eu já citei anteriormente, naquela imagem ilustrando, né, o grupo deles na parte interna da membrana plasmática, nas células de animais, claro. E ele, um detalhe interessante, é precursor, ou seja, ele ajuda na produção tanto do hormônio sexual masculino, a testosterona, como do hormônio sexual feminino, o estrógeno. E assim como também dos sais biliares e da vitamina D. Além do colesterol que o nosso corpo produz, ingerimos, claro, essa substância em alimentos de origem animal. Apesar de ser muito importante para o organismo, colesterol em excesso pode ser nocivo à nossa saúde. Existe um grupo de hormônios derivados da testosterona, os chamados esteroides anabolizantes, que vão promover crescimento e divisão das células, resultando em quê? No desenvolvimento de tecidos, principalmente o tecido muscular. Esses hormônios são naturalmente encontrados no organismo, porém, formas sintéticas produzidas em laboratórios foram desenvolvidas com finalidade médica. Para qual objetivo, Clívio? Visando a reposição de testosterona em quem a produz em déficit, ou seja, em quem tem em falta. Os anabolizantes, né, esteroides anabolizantes, por causarem, por exemplo, hipertrofia nos músculos, têm sido utilizados, muito procurados por pessoas que desejam aumentar sua força, resistência e até mesmo sua massa muscular. Então, é importante salientar que o uso desse tipo de substância pode trazer efeitos colaterais, como o surgimento de acne, problemas no fígado, elevação da pressão arterial, elevação dos níveis de LDL e redução do HDL. E no caso das mulheres, também o crescimento de pelos na face e problemas no ciclo menstrual. Então, como eu já falei, se utilizado em excesso, esse tipo de substância pode até levar à morte. No sangue humano, o colesterol pode ser transportado associado a lipoproteínas, que são aquelas proteínas ligadas a lipídios, as proteínas da membrana plasmática que nós acabamos de estudar. Essas lipoproteínas podem ser de baixa densidade, identificadas pela sigla LDL, ou de alta densidade, identificadas pela sigla HDL. A LDL fornece colesterol aos tecidos, mas quando há excesso de colesterol no sangue, ela deposita esse excesso na parede dos vasos, causando a doença chamada de aterosclerose. Por isso, a LDL é chamada de mau colesterol. Já a HDL, chamada de bom colesterol, remove o excesso de colesterol do sangue, transportando para o fígado, onde é degradado e excretado sob a forma de sais biliares. Note que a denominação de mau e bom colesterol refere-se ao papel desempenhado pelas lipoproteínas, já que a molécula de colesterol é a mesma nos dois casos. Os ácidos graxos insaturados vão colaborar reduzindo o mau colesterol e prevenindo doenças cardiovasculares. Já os saturados produzem o efeito contrário. Vamos entender agora uma outra substância orgânica chamada de proteína. As proteínas são formadas essencialmente por carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e também pode apresentar o enxofre em sua molécula. São macromoléculas formadas pela união de várias moléculas menores denominadas aminoácidos. Elas participam da composição de muitas estruturas do corpo dos seres vivos, tendo principalmente função plástica e estrutural, mas embora também possam ter função energética. Além disso, existem proteínas que desempenham outras funções importantes para os seres vivos. São elas as enzimas, substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas, os anticorpos, substâncias fundamentais dos mecanismos de defesa do corpo dos seres vivos, atuando no sistema imunológico, alguns hormônios como a insulina e o glucagon, que atuam no metabolismo de açúcares,
E essa grande diversidade de funções está relacionada aos diversos tipos de proteínas, cada um deles desempenhando uma função específica, claro. As proteínas podem ser definidas, então, como moléculas muito grandes, sendo que a maioria são compostas por uma, como é o caso da albumina, ou mais de uma, como é o caso da hemoglobina, cadeia de polipeptídeos. E você pode dizer polipeptídeos, Clívio, o que seria esse polipeptídeo? Então, para a gente entender essa ideia de uma ou mais cadeias de polipeptídeo, nós vamos começar a estudar as proteínas a partir de suas unidades constituintes, que são os aminoácidos. A imagem que você está vendo ilustra, só para você ter uma ideia, a imagem da hemoglobina, né? A ideia de como seria a proteína hemoglobina. Claro que seria uma molécula constituída, composta por mais de uma cadeia de polipeptídeos. Vamos entender o que são esses polipeptídeos. Veja um esquema da fórmula estrutural geral dos aminoácidos aí nessa imagem. Em sua molécula, todos os aminoácidos apresentam um grupamento amino, representado pelo NH2, um grupamento carboxílico, também chamado de ácido carboxílico, grupo carboxílico, representado por COOH, de onde deriva o nome aminoácido, do grupo amino e do grupo carboxílico, que é um ácido, então aminoácido. Esses grupamentos estão ligados ao mesmo átomo de carbono aí no centro, que é o carbono alfa, que por sua vez está ligado a um átomo de hidrogênio à sua direita, e a um radical que varia de aminoácido para aminoácido, que está aí representado pela letra R, radical lateral. Portanto, é em função desse radical que se diferencia os tipos de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos que podem participar da formação das proteínas. A exemplo, alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, fenilalanina, glicina, glutamato, glutamina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano e valina. Acontece que dois aminoácidos desses se unem através de ligações peptídicas e formam um dipeptídeo. Quando diversos aminoácidos se unem, forma um polipeptídeo. Em resumo, as proteínas elas são formadas, são caracterizadas a partir de ligações peptídicas de aminoácidos, ou seja, entre os grupos amino de um aminoácido e carboxílico de outro, ambos ligados a quem? Ao carbono alfa de cada um dos aminoácidos que eu citei como exemplo para vocês agora há pouco. O quadro ilustra para a gente as principais proteínas humanas e as funções que desempenham. Claro, como eu apresentei para vocês, as principais no corpo de seres vivos são enzimas, anticorpos e os ditos hormônios. Então, é certo que a maioria das proteínas são estruturais, então tem função plástica, como eu disse, cuidar da estrutura do corpo dos seres vivos. E a exemplo delas tem os componentes das membranas celulares que vão desempenhar diversas funções junto com as bicamadas lipoproteicas da membrana, né? Vão determinar o diâmetro dos poros, a comunicação entre o meio extracelular e intracelular, né? Os chamados hormônios do reconhecimento celular de partículas que estão no meio de fora para as que vão entrar e vice-versa. O colágeno é outro tipo, componente estrutural de músculos e tendões, está na composição química de todo o nosso corpo. A queratina, que constitui parte de pele e do pelo. Os hormônios, como insulina e o hormônio do crescimento, e muitos hormônios, como eu já citei, são proteínas e exercem efeitos sobre diversos sistemas no nosso corpo. A hemoglobina, proteína que transporta oxigênio e é transportada pela circulação sanguínea. Os anticorpos,
e também protege o corpo contra organismos causadores de doenças, proteínas plasmáticas, que vão cuidar do coágulo sanguíneo, do equilíbrio da quantidade de líquido do nosso corpo, a dita homeostase, as proteínas musculares que cuidam da tonificação, né? E tornam o músculo capaz de contrair e relaxar, porque se não fosse elas, eles apenas ficavam relaxados, nós não tínhamos a função de contração para exercer força e resistência. E por fim, as enzimas, que são proteínas que têm um papel importante regulando os padrões de reações químicas. Essas reações biológicas são pouco espontâneas e muito lentas. Isso significa que se deixarmos os reagentes de uma reação em contato, eles podem não interagir, ou, caso a interação ocorra, a velocidade da reação poderá ser muito lenta. Então, uma das maneiras de fornecer aos reagentes a energia necessária é aumentar a temperatura. As moléculas movimentam mais rapidamente, aumentando a probabilidade de se chocarem com energia suficiente para provocar a reação química. Só para fechar esse raciocínio, nós seres vivos, é importante que as reações ocorram em velocidade adequada, mas sem aumento significativo da temperatura para que não ocorra desnaturação dessas proteínas. Tem pessoas que têm intolerância, por exemplo, à lactose. Então, aquela pessoa ela não produz a enzima que vai auxiliar na velocidade da reação química, que vai digerir aquele açúcar do leite e acaba tendo problemas intestinais. Então, hoje já existem enzimas manipuladas, né, artificiais, que você pode tomar, ingerir antes daquela alimentação carregada, digamos assim, de lactose, e essa enzima ajudar na digestão desse açúcar no seu organismo. E para finalizar as substâncias inorgânicas, vamos entender agora os ácidos nucleicos. DNA. O DNA ele é o principal constituinte dos cromossomos, está localizado nos genes, lá no núcleo das células, como a foto está ilustrando aí para a gente, ó, a célula eucariótica animal, com o seu núcleo, essa estrutura arredondada ao centro, e dentro desse núcleo temos 46 cromossomos, no caso da espécie humana, e está aí a ideia de um cromossomo, né, representado artificialmente em forma de X, e mostrando que esse X é montado por fitas, um emaranhado de fitas de DNA. Né? Então, esse DNA, que é o principal constituinte dos cromossomos, ele é constituído também por genes, e esses segmentos de moléculas de DNA responsáveis pelas características dos indivíduos é justamente esses genes que eu estou falando para vocês. Também temos o RNA como ácido nucleico, então são dois, o DNA e o RNA. Já o RNA ele vai participar da síntese, ou seja, da produção de algumas proteínas que nós acabamos de falar para vocês. Então você tem DNA e RNA constituindo os ácidos nucleicos, ácidos nucleicos, que são formados por várias unidades chamadas unidades de nucleotídeos. Essa outra imagem que eu acabei de apresentar para vocês representa de fato como é dentro do núcleo das nossas células esse cromossomo quando ele está na forma de cromatina, que é quando a célula ela não está na sua preparada para a divisão, digamos assim, e fica todo espalhado esse material genético que seria o DNA e o RNA. E agora nós vamos entender cada um detalhadamente como seria esse DNA e esse RNA que fica localizado no núcleo das nossas células. Se o DNA e o RNA é formado por várias unidades de nucleotídeos, então podemos chamar o conjunto, as unidades estruturais básicas de muitos ácidos nucleicos, de polinucleotídeos. Então veja bem, se o DNA e o RNA é formado por várias unidades de nucleotídeos, então nós podemos chamar esse conjunto de polinucleotídeos, porque cada nucleotídeo ele já é constituído por 3 componentes: grupamento fosfato, a açúcar, que pode ser a desoxirribose se for no DNA e a ribose se for no RNA, e a base nitrogenada. Então cada nucleotídeo ele é formado por esses 3 componentes,
o fosfato, que é representado pelo HPO4, a açúcar, que se for DNA é desoxirribose, se for RNA, ribose, e a base nitrogenada, que se for o DNA ou RNA, tanto tem as purinas como as pirimídicas, mas isso é cada nucleotídeo. O que eu estou querendo dizer para você é que esse material genético, o DNA, o RNA, os ácidos nucleicos, é formado por várias unidades de nucleotídeos que damos o nome de polinucleotídeos. Vamos entender melhor cada um. Então, primeiro o DNA. Seu comprimento é linear, seria de 2 metros o seu tamanho, se fôssemos esticá-lo ele todo, mas porém como ele está guardadinho, todo condensado no núcleo da célula, não podemos fazer isso. O seu tipo de açúcar, como eu já falei, é a desoxirribose. E as bases nitrogenadas, as púricas, é adenina e guanina, representado pela letra A de adenina e G de guanina. E as bases pirimídicas, citosina e timina. Essas bases, citosina, representada pela C, e timina, e tanto adenina como guanina, proporciona a formação da fita dupla de DNA. E esse pareamento de bases acontece de modo que a adenina só se liga à timina, como você pode ver aí, ó, A representado pela cor amarela e T representado pela cor verde, e a citosina só se liga à guanina. Se houvesse uma desnaturação desse processo de quebra dessa molécula, né, por um aquecimento de temperatura, qual das duas, para você ter uma ideia, quebraria primeiro? Claro que a adenina e timina, por ter apenas uma ligação dupla em suas moléculas. Já a citosina e guanina resistiriam mais tempo porque tem uma ligação química tripla. Então, as imagens retratam basicamente a formação da molécula de DNA utilizando o grupo fosfato, o açúcar desoxirribose, as bases púricas adenina e guanina e as bases pirimídicas citosina e timina. Já o RNA está envolvido em decifrar a informação do DNA e carregar a sua instrução. Então, se o DNA é um material genético que tem a missão de transmitir as características que são passadas de pais para filhos, o RNA vai fazer o quê? Decifrar a informação do DNA, é como se viesse em inglês, e o RNA traduzisse e mandasse e explicasse essa instrução no português. O açúcar é uma ribose, a base nitrogenada, que é a pirimídica timina, é substituída pela uracila, então o RNA não tem timina, e sim uracila, ao invés do T vai vir o U. Forma somente uma fita, é o que chama de fita simples de RNA. Isto implica, claro, que haverá uma porcentagem diferente de quantidades de adenina com uracila e também de citosina com... Eu não sei se deu para vocês perceberem, mas existem diferenças nesses ácidos nucleicos quando você compara DNA com RNA. Com relação ao grupo fosfato, é o mesmo. Isso aí não tem nada diferente, isso aí é uma semelhança. Com relação ao açúcar, já muda. O DNA é desoxirribose, o RNA é ribose. Com relação às bases nitrogenadas, o DNA tem adenina se ligando à timina e citosina se ligando à guanina. Já o RNA, você vai ter a adenina se ligando à uracila e a citosina se ligando à guanina. É isso aí, meu amigo e minha amiga. Chegamos a mais um fim de uma aula remota de biologia. Eu espero que vocês tenham compreendido. Quem não está conseguindo entender, é bem fácil, é só voltar ao vídeo e assistir as explicações novamente. Um forte abraço e que Deus abençoe o coração de cada um de vocês.